CBN Brasília. Saúde. Hoje, para conversar conosco, convidamos o nutricionista Dr. Cleiton Camargos. Meu caro, seja bem-vindo, Feliz Natal, já desejando também um ótimo Ano Novo. Bom dia, Bruno, bom dia aos ouvintes, muito obrigado pelo convite, também Feliz Natal e aproveitando também, Feliz Ano Novo, um ano novo de prosperidade aí, muito mais saudável para todos nós. Um período de muitas promessas, né, Dr. Cleiton? Pessoal que quer já começar uma nova dieta, se alimentar melhor a partir de 2023, fazer mais exercícios físicos. Qual que é o segredo para que essas promessas se concretizem? Olha, tem um dado importante até para trazer sobre essas promessas para o Ano Novo. Nós temos uma pesquisa feita pela Universidade de Tóquio, e um estudo interessante que não foi feito só com japoneses, não, foi um estudo multicêntrico que incorporou aí 36 países diferentes, tanto asiáticos quanto aqui do Ocidente, enfim. E justamente com essa premissa de pessoas que querem mudar as suas vidas para o novo ano. E aí, dentre o elenco de várias possibilidades ou metas que as pessoas gostariam de alcançar, né, nesse ano que se abre, em primeiro lugar aparece emagrecimento. Isso é muito interessante. As pessoas, nesse estudo, a maioria delas querem emagrecer. E aí o estudo mostra, ele tem uma projeção de 2 anos depois, a mesma população que foi estudada e que colocou essas metas, do grupo das pessoas que falaram que gostariam de emagrecer, apenas 40% conseguiram alcançar esse objetivo. Então, a gente percebe que, embora ele esteja no campo do desejo, ele não consegue ser transposto para o campo da realidade, né, Bruno? E aí que está a grande questão, entra na sua pergunta, inclusive. É muito difícil fazer essa promessa justamente num período que é marcado pelos exageros, né, gastronômicos. Então a gente teve um Natal aí farto, e eu sei que tem gente com panetone em casa estocada, né, e que vai consumir esse produto por muito tempo. E também tem ceia de Ano Novo, né, marcado por muitas casas, por reunião das famílias também, com muita comida. É melhor deixar para começar mesmo, Dr. Cleiton, lá no dia 1º de janeiro, quem sabe? Olha, diferente, por exemplo, usando como referência esse estudo japonês, né, que mostrou que essa taxa de fracasso foi tão alta, porque a maior dificuldade das pessoas é operacionalizar essa mudança de rotina, trazer para dentro das suas vidas essa organização que demanda uma alimentação mais saudável. E que muitas vezes significa abrir mão justamente desses alimentos industrializados, processados, de fácil acesso, que faz parte da dinâmica dos grandes centros. Então, as pessoas têm que romper com essa cultura do alimento embalado, desses alimentos mais práticos, que são geralmente os menos saudáveis, para conseguir trazer para dentro das suas vidas, incorporar esse estilo de vida mais saudável. E fazer agora, no início do ano, iniciar esse projeto no início do ano é bem interessante, pensando do ponto de vista motivacional, e aí falando da realidade brasileira. De fato, as nossas festas de Natal e Réveillon, elas são festas muito generosas, muito fáceis em relação à comida, à bebida. O brasileiro, diferentemente de outros países, é um dos países que mais celebra o Réveillon, que faz da festa de Réveillon um grande espetáculo. Isso novamente significa incorporar comida e bebida. Você está terminando muitas vezes ainda resíduo da festa de Natal ali para o dia 30, já preparando o Réveillon, que vai se estender por até uma semana. A sugestão que eu dou é que esses excessos que foram consumidos muitas vezes geram culpas, geram reflexões, as pessoas pensam, poxa, eu acho que eu me excedi, talvez seja a hora realmente de mudar. Isso seja de fato utilizado como âncora para você iniciar o ano já com esse raciocínio, pensando em se tornar um indivíduo mais saudável. Eu diria que ali na segunda semana do mês de janeiro é o momento mais apropriado para você começar a operar esse projeto. E aí é melhor, doutor Cleiton, desculpe interrompê-lo, mas fazer uma mudança
gradual ou cortar de uma vez? Então, a partir da segunda semana de janeiro, acabou açúcar, acabou ultraprocessado. É melhor reduzir aos poucos ou de uma vez? Pronto, eu vou dar para você então, Bruno, para os nossos ouvintes, duas expectativas. Uma baseada na luz da ciência e outra na minha prática clínica, que também se apoia na ciência. Também nesse estudo do Japão, o que se observou que no grupo dos indivíduos fracassados, ou seja, os 60% que fracassaram nessa instalação de um projeto de vida nova mais saudável, 70% dessas pessoas foram aquelas que resolveram radicalizar. Do dia para a noite eu vou parar de beber, eu vou tirar o açúcar completamente, eu vou fazer atividade física. Os que eram tabagistas resolveram parar de fumar em uma única tacada. Esse grupo fracassou mais. Bom, aí a segunda visão, baseada na minha prática clínica. O que eu percebo? A ideia de você já gerar uma transformação e querer operacionalizá-la já é um grande caminho. Agora é importante que você tenha um projeto e aí faça isso de maneira parcelada. O que é mais importante no primeiro momento? O que está te incomodando mais? É o sedentarismo? Então vamos sair da inércia. O que está te incomodando mais? Não, eu até faço alguma atividade física, mas estou comendo muito açúcar, estou comendo muita farinha branca. Então vamos jogar uma luz em torno disso para poder reduzir esse consumo. Então, o que eu sugiro é que isso seja feito em torno de um projeto com etapas bem determinadas para que ele consiga ser longevo e, de fato, você instale isso como um estilo de vida saudável. Aí é que está o grande giro dessa chave, na minha opinião. E aí a matrícula da academia tem que fazer, né? Ou se ficar adiando, aí não vai nunca. Exatamente. Eu acho que, pensando aqui agora nesse momento de Brasília, que a gente chove muito, né? Assim, a cidade ela acaba limitando a oferta de espaços ao ar livre para a prática do exercício físico. Então, hoje em dia, a gente tem já dentro de parques coletivos, até estruturas para as pessoas poderem fazer alguma atividade física coordenada, mas considerando a meteorologia, isso acaba sendo um fator de limitação. Então, se você puder se matricular em uma academia, um estúdio ou algum centro que ofereça esse exercício físico de forma coordenada e supervisionada, a chance de você se vincular vai ser maior. Porque imagina, você coloca como proposta, bom, eu vou começar a caminhar todo dia 30 minutos. Com esse clima que a gente está vivendo, com essas chuvas que não param, a pessoa se programa e não consegue ir, aí vai no primeiro dia, não vai no segundo, quando chega no terceiro, ela acaba desistindo. E exercício físico, para ele poder se tornar cultura da sua rotina, ele demanda constância. Então, se a gente não colocar esse corpo para se movimentar diariamente de alguma forma, a gente acaba desestimulando e deixa isso para um segundo momento. É aquela coisa, né? Exercício parece que na primeira semana que você faz é como se fosse dolorido mesmo e penoso, né, de ser feito. Na segunda semana você já começa a se adaptar e lá para a terceira, se a pessoa não vai fazer exercício, já sente falta, né? O lance é superar essas duas primeiras semanas aí para depois já ter um certo costume do corpo em fazer aquele exercício físico. É difícil, né? Porque tem gente que acaba sabotando a própria rotina muito antes. Por falar em sabotar, viu, doutor Cleiton Camargos, tem muita gente que sabota a própria dieta. Quais são os grandes vilões desses projetos? O que costuma acabar com os projetos de dieta ou de alimentação saudável das pessoas? Olha, Bruno, tem dois pontos. Um deles é a organização, ou seja, as pessoas não estruturam a sua rotina para poder ter na sua despensa os alimentos necessários para seguir aquele plano alimentar, enfim, aquela rotina que você resolveu empreender em torno de alimentação saudável. Então, não pode faltar os alimentos que estão previstos naquele plano. Do contrário, a chance de você burlar aquilo, ou fazer substituições que não serão bem-vindas e acabar fracassando, se torna muito maior. O outro ponto é não utilizar a alimentação como compensação, tanto de frustrações quanto de alegrias. Então, eu estou mais triste, tive um dia ruim, trabalhei bastante, eu mereço.
aí você vai lá e foge da dieta e faz o consumo de alimento de alto teor calórico, rico em açúcar, em gordura saturada e por aí vai. E também quando está feliz. Não, eu consegui conquistar um projeto de vida X, eu tive sucesso em algumas situações específicas, vamos celebrar isso daqui. E essa celebração passa também pela comida. Então, assim, importante dizer que a alimentação, ela existe para a gente ser feliz também, mas ela não pode se tornar uma referência para que a gente lide com os nossos sentimentos, com nossas frustrações e também com nossas alegrias, de maneira exclusiva. Porque, do contrário, toda vez que você ficar triste e resolver compensar aquilo com a comida, você vai acabar saindo da dieta, ficando triste porque saiu da dieta, ganhando peso, ficando triste porque ganhou peso e acaba abandonando aquele propósito. Ou seja, é um círculo vicioso. Então, o ideal é que você tenha uma rotina dentro de casa muito organizada para evitar esses escapes, de maneira que você se blinde em relação a essa possibilidade de não ter os itens que você precisa da sua dieta e também, ao mesmo tempo, ao não ter esses itens ou ter outros itens que são mais ricos em açúcar, esses alimentos industrializados, processados, não utilizá-los, não sacá-los como fonte de compensação, sobretudo de frustrações. Então essas seriam as duas dicas que eu daria aí para você poder se guiar no início desse processo de transformação. Bem, espero ter dado uma luz para os nossos ouvintes que estão acompanhando essa entrevista e que já fizeram a resolução de emagrecer em 2023 e, como diz a pesquisa, eu acho que mais de 70% das pessoas fizeram esse tipo de promessa. Agora vamos ver quantos chegarão até o final. O Dr. Cleiton deu aqui as pistas, umas boas dicas para você manter esse compromisso. Quem sabe chegar lá no meio do ano que vem, já com o projeto Verão em cima e bombando de foto no Instagram, né, doutor? Exatamente. O ponto é esse. O projeto Verão, ainda mais nós que somos um país tropical, ele é permanente no Brasil, né? Porque a gente tem verão o ano inteiro praticamente, à exceção de alguns estados em que a temperatura cai mais e tal, mas a gente vive um clima muito amistoso do ponto de vista meteorológico e que nos dá condições de estar sempre em paz com o nosso corpo em relação, sobretudo, a essa questão da exposição dele. E tem aquela máxima popular, né, Bruno, que a gente escuta. Eu já ouvi dizer que foi a Hebe Camargo que comentou isso no programa dela, mas eu acho que isso já faz parte meio que, desses ditos populares. A gente não engorda por conta daquilo que comemos no Natal, entre a semana do Natal e do Réveillon. A gente engorda por conta daquilo que a gente come, do Réveillon até o Natal do ano seguinte. Então, ou seja, é literalmente um estilo de vida. Não é porque você agora, nesse momento do ano, cometeu alguns excessos, são datas de celebração, são datas de preparações alimentares, de culinária típica, que a gente não tem um ano inteiro e que a gente precisa, sim, de saborear isso. Comida é prazer, comida é cultura, e não há nada mais prazeroso e cultural do que essas preparações de comidas dessa época do ano. Agora, não é por conta disso, porque você excedeu nesse momento, que você vai, carregar esse excesso para o resto do ano que entra, não é mesmo? Maravilha, doutor Cleiton Camargos. Muito obrigado aí pelas informações e espero conversar bastante contigo em 2023, talvez ali para falar que os projetos deram certo, hein? Tomara. Olha, tomara. E muito obrigado, Bruno Melo, mais uma vez, a toda a família CBN por sempre privilegiar um espaço para eu poder conversar com vocês, trazer informação, porque informação é prevenção. E um espaço tão nobre como esse, para nós profissionais de saúde, ter essa oportunidade de conversar com o público CBN e com você e seus colegas, para mim realmente é uma honra. Estou sempre à disposição. Mais um ano juntos. Muito obrigado mesmo. Feliz Natal e Feliz Ano Novo novamente. Vamos ao Repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta.